Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos continuar o estudo de matrizes, né? Seria a segunda parte desse estudo relacionado ao terceiro capítulo da nossa primeira apostila. Então, na primeira parte, nós estudamos as ideias iniciais de matrizes, falamos do que vem a ser a ordem de matrizes, a ideia de linha, coluna, e falamos das operações básicas de matrizes, que são a soma, subtração e multiplicar um número real pela matriz. Na segunda e última parte da aula, nós iremos falar de multiplicação de matrizes. Tá? Então, como nós podemos multiplicar matrizes? A apostila não comenta essa parte, mas eu quis acrescentar esse conteúdo para que a gente tenha uma ideia completa de operação com matrizes. Então, para multiplicarmos matrizes, aqui tem a definição, né? A definição dizendo, dada a matriz A, onde seus elementos A e J, I relacionada à primeira a linha e o J relacionado à coluna, do tipo M por N, a ordem da matriz, né? Uma quantidade de linhas por uma quantidade de colunas, e uma matriz B, do tipo N por P. O produto da matriz A pela matriz B será a matriz C, ou seja, a matriz produto, a matriz AB, do tipo M por P, tal que o elemento C e J é calculado multiplicando ordenadamente os seus elementos da linha I, da matriz A, pelos elementos da coluna J, da matriz B, e somando-se os produtos obtidos. Bom, vamos traduzir isso aí, vamos simplificar isso aí. Nós temos duas matrizes, no caso aqui a matriz A e a matriz B, e queremos multiplicá-la. A matriz A ela vai ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. A matriz B vai ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Existe um pré-requisito para que possa ocorrer a multiplicação de matrizes. Você só poderá multiplicar matrizes caso a quantidade de linhas da primeira matriz seja exatamente igual à quantidade de colunas da primeira matriz seja exatamente igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Se isso não ocorrer, não forem iguais, não é possível fazer a multiplicação de matrizes. Tem um exemplo aqui de uma matriz A, que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Está bem pequenininha aqui, 3 por 2. E a matriz B, ela tem 2 linhas e 5 colunas. Como a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B, é possível fazer a multiplicação, A vezes B. E qual vai ser o tamanho, qual vai ser a ordem da matriz resultado, da matriz produto? Vai ser a quantidade de linhas de A com a coluna de B, ou seja, 3 por 5. Então, para que ocorra a multiplicação de matrizes, essa condição aqui é necessária. Coluna da primeira igual à linha da segunda. Vamos ver no exemplo prático. Nós temos duas matrizes e queremos multiplicá-la, queremos calcular a B, A vezes B. Essa matriz, qual é a ordem dela? 3 linhas, 2 colunas. E a segunda matriz, a B, tem 2 linhas e 2 colunas. Podemos perceber que a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Isso é o pré-requisito e isso faz com que seja possível realizar a multiplicação de matrizes. E analisando as duas matrizes, eu já sei o tamanho, a ordem da matriz produto, que vai ser a quantidade de linhas da primeira, 3, por coluna da segunda. Então, vai ser uma matriz de ordem 3 por 2. Esse é o tamanho da matriz produto, que eu vou chamar no caso de AB. 3 linhas e 2 colunas. Se ela tem 3 linhas e 2 colunas, ela vai ter esse formato. Ela vai ter elemento A11, esse cara aqui é um número, que é chamado de elemento A11 porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Vai ter o A12, primeira linha, segunda coluna. Vai ter o 21, segunda linha, primeira coluna, 22, também na segunda linha, segunda coluna, 31, terceira linha, primeira coluna, 32, terceira linha, segunda coluna. Bom, então dá para perceber que 11, 12, começa com 1 aqui, porque estão na primeira linha, começam com 2 esses dois caras aqui, porque estão na segunda linha, esses números aqui, esses elementos aqui começam com 3, porque estão na terceira linha. Todos os elementos daqui que eu estou marcando aqui terminam com 1, porque estão na primeira coluna,
e esses terminam com 2 porque estão na segunda coluna. Então, são os elementos que nós temos que descobrir quem são. Como vamos descobrir isso? Como vamos identificar quem é o elemento A11? Então, vamos calcular agora e descobrir quem é o elemento A11, seguindo a regra de multiplicação de matrizes. Para calcular o A11, você precisa da primeira linha da matriz A. Então, você sempre vai usar as linhas da matriz A e as colunas da matriz B. Só que o A11 vai usar a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da B. Então, 1, linha 1, 1, coluna 1. Então, vou pegar esses elementos e multiplicar com esses. 3 vezes 3 e 2 mais 6. 3 vezes 3 e 2 vezes 6. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 6, 12. Chegamos a 21. Identificamos o A11. Vamos fazer a mesma coisa com 12. A12. Continuamos na linha 1. Ó, 1. Vamos pegar a linha 1. E o 2, aqui fala de coluna. Vamos pegar agora a coluna 2 da matriz B. Sempre trabalhamos linhas na A e colunas da B. No caso, agora vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Chegamos a 7. Achamos os elementos que estão na primeira linha. Agora vamos trabalhar com os elementos que estão na segunda linha, que é o 21 e o 22. Vamos para o 21. Segunda linha, primeira coluna. 5 vezes 3 e 0 vezes 6. 15 mais 0 dá 15. 0 vezes 6, 0. Ok? Vamos para o 22. Continuamos na segunda linha, mas agora trabalhando segunda coluna. 5 vezes 1, 0 vezes 2. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. Resultado 5. Agora vamos trabalhar, vamos identificar quem é o 31 e o 32, que são os elementos que estão na terceira linha. 31 trabalha a terceira linha de A com a primeira coluna de B. 1 vezes 3, 4 vezes 6. O primeiro daqui multiplica com o primeiro de lá, o segundo daqui com o segundo de lá. 1 vezes 3, 3, 4 vezes 6, 24, chegamos a 27. E para fechar o 32, continuamos o 3, terceira linha, só que agora esse 2 nos lembra que temos que trabalhar com a segunda coluna. Então é o primeiro daqui com o primeiro de lá, o segundo daqui com o segundo de lá. 1 vezes 1 e 4 vezes 2. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Chegamos a 9. Então, achamos todos os elementos da matriz produto, da matriz AB. A matriz que tem esse tamanho, né? Que é essa ordem, tem os elementos 11, 12, 21, 22, 31 e 32, como eu havia falado, começando com 1 porque está na primeira linha, começando com 2 porque está na segunda linha, começando com 3 porque está na terceira linha. Se houvesse, não é o caso, mas se houvesse mais uma linha, seria A41, A42. Se houvesse outra, A51, A52. Se houvesse uma terceira coluna aqui, seria A13, A23, A33. Mas a matriz, ela só tem 3 linhas e 2 colunas. Os elementos que a gente acabou de achar, nós vamos substituir, e a matriz produto, de fato, é AB 21, 7, 15, 5, 27 e 9. Tá? Como a gente viu lá, recapitulando, né? Para verificar se é possível fazer a multiplicação, aí a gente vai trabalhando linhas com colunas, 11, linha 1, coluna 1, multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e somar os resultados. Depois, o 12 já pega a segunda coluna, tá vendo que a primeira linha se manteve, a segunda coluna que eu marquei aqui. Quando eu partir para o 20, 21, já trabalhei segunda linha, só que eu estou na primeira coluna. Já o 22 já vai para a segunda coluna, você quer ver que aqui não mudou. Quando eu botar agora o 31, já vamos descer aqui, ó. Descemos, só que estamos na primeira coluna. E quando eu botar o 32, passamos para a segunda coluna. E assim finalizamos a multiplicação de matrizes. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é apenas isso. Tá? O processo não é difícil, mas tem que ser feito com calma. Tem dúvida, assista novamente a nossa videoaula, que essa semana ainda postarei uma atividade valendo nota, exclusivamente, especificamente sobre multiplicação de matrizes. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela participação, bons estudos, qualquer dúvida, basta colocar lá no mural, que eu vou procurar
responder e tirar as dúvidas da melhor forma possível. Um abraço, galera. Fica com Deus aí.